Olá, alunos, bem-vindos a mais essa videoaula e hoje nós estaremos abordando o diodo Zener como regulador de tensão. Este é o terceiro caso de aplicação do diodo Zener como regulador de tensão e nessa situação nós teremos a tensão de entrada variável e a corrente de carga constante. O circuito que nós utilizaremos é composto de uma fonte CA, uma ponte retificadora, um capacitor de filtro, um diodo LED ou um LED, um diodo emissor de luz para indicação de fonte ligada, um resistor série, o diodo Zener e a carga em paralelo com o diodo Zener. Se nós olharmos o gráfico da tensão no capacitor após a ponte retificadora, nós veremos que é uma tensão ondulante. Após o diodo Zener, ou em paralelo com a carga, nós teremos então a tensão regulada ou linear em cima do resistor de carga. Então a ideia é estar analisando com vocês o projeto desse tipo de retificador. Muito bem, os dados iniciais do projeto são: nós temos uma tensão de rede constante aqui em 12 volts RMS, 60 Hz. A nossa carga opera com 9,1 volts e 1,72 watts. Nosso LED precisa de 20 mA e em seus terminais nós temos uma queda de tensão de 2,3 volts. O diodo Zener que nós vamos utilizar é o diodo Zener de 9,1 volts, 5 watts. Esse já foi utilizado no exemplo anterior. Iniciando os cálculos, então, nós temos aqui que os dados de tabela do diodo Zener em questão que nós vamos utilizar. O diodo que nós estamos usando nesse caso é um N5346B, 9,1 volts, que possui uma corrente máxima de trabalho de 520 mA. Então, assim como nos exemplos anteriores, nós tiramos a corrente máxima aqui do catálogo, 520 mA, e a corrente mínima nós estipulamos em 10% da corrente máxima, ou 52 mA. A corrente de carga seria então a potência de carga dividida pela tensão de carga, 1,72 por 91, ou seja, nós temos uma corrente de carga de 189 mA. Do gráfico da tensão de ondulação no capacitor, nós temos aqui uma tensão máxima e uma tensão mínima. A variação entre a tensão máxima e a tensão mínima nós chamamos de ripple de tensão ou tensão de ondulação de pico a pico. Essa tensão de ondulação pico a pico seria a tensão máxima menos a tensão mínima no capacitor. A tensão máxima no capacitor ela é dada pela tensão de pico da rede, ou seja, VCA raiz de 2 menos a queda de tensão dos diodos da ponte. Fazendo essa continha, 12 raiz de 2 menos 1,5 volts, isso nos dá aqui uma tensão máxima no capacitor, ou tensão de pico de 15,47 volts. A tensão mínima na ondulação do capacitor é a tensão do regulador, ou tensão do regulador Zener, 9,1 volts, mais 3 volts de coeficiente de segurança, ou seja, a gente tem que estipular uma mínima tensão aqui para garantir que o Zener continue em operação. A tensão antes do Zener tem que ser sempre maior que a tensão de trabalho do Zener. Nesse caso a gente está colocando aqui um coeficiente de segurança de 3 volts maior. Perfazendo então a tensão mínima aqui de 12,1 volts. Tendo a tensão máxima e a tensão mínima, então nós podemos calcular o ripple de ondulação ou a tensão de ondulação de pico a pico, que é o máximo menos o mínimo, perfazendo um total aqui de 3,37 volts de ondulação. Conhecendo a tensão de ondulação, que é o máximo menos o mínimo, nós podemos então encontrar a tensão média do circuito ou a tensão média no capacitor. Tensão média no capacitor é dada pela fórmula VC máximo menos metade da ondulação de pico a pico. Com isso, nós tiramos aqui um VC médio de 13,78 volts. Então, esse 13,78 volts, vamos até anotar aqui do ladinho.
78 volts é a média desta ondulação no capacitor. Então agora nós podemos partir para o cálculo do resistor RS. O mínimo resistor que a gente pode colocar no circuito, ou o RS mínimo, ele deve levar em conta a seguinte situação: eu não quero que a corrente no Zener ultrapasse a corrente máxima, mesmo quando a tensão de entrada ou a tensão do capacitor for máxima. Ok? Então, repetindo, né, o mínimo resistor que eu posso colocar no circuito deve garantir que eu não ultrapasse a corrente de Zener máxima, mesmo quando a tensão no capacitor for máxima. Então, isso me dá aqui um resistor mínimo de 8,98 ohms. Agora, o máximo resistor que eu posso pôr ali no circuito, o RS máximo, ele deve levar em conta o seguinte: eu não quero que a corrente no Zener caia abaixo da mínima, mesmo quando a tensão do capacitor for mínima. Nesse caso, o resistor calculado é de 12,42 ohms. Então aí a gente tem a faixa de escolha. Nosso RS pode ser escolhido entre 9 volts e 9 ohms e 12 ohms. No meu caso, eu acabei escolhendo aqui um resistor de 10 ohms. Esse é o resistor que nós iremos trabalhar. Bom, não basta apenas escolher o valor do resistor, então eu tenho que determinar a potência desse resistor também. Potência dada pela lei de Joule aqui, RS vezes IS ao quadrado, onde IS é a tensão no resistor RS, tensão no resistor RS é a tensão média do capacitor, menos a tensão do Zener, sobre o RS. Isso me dá aqui então um IS de 468 miliamperes. Então, voltando aqui no nosso circuito, esse IS aqui (468 miliamperes). A corrente no LED aqui 20 miliamperes. Muito bem, continuando. Agora nós vamos para o cálculo do capacitor. O nosso capacitor, ele deve ser dimensionado de tal forma que ele deve suportar a corrente média de carga. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ele deve suportar essa corrente média de carga, mesmo com essa ondulação ocorrendo em seus terminais, por um tempo que é metade do período da rede. Então, metade do período, nós temos o dobro da frequência de 120 Hz. A corrente média, por sua vez, é a soma da corrente do LED mais a corrente IS, que é a corrente sobre o resistor série RS. Então, eu tenho 20 mA mais 468, me dá um total de 488 mA. Então, nosso capacitor deve conseguir fornecer esses 488 mA durante metade do período da rede, mesmo para uma ondulação de 3,37 volts. Isso nos dá aqui, então, um capacitor de 1,2 mF. Então, nós já temos aqui a capacitância do capacitor, 1,2 mF, e esse capacitor deve suportar uma tensão entre seus terminais, que tem que ser maior que a tensão máxima que vai ocorrer entre seus terminais. A tensão máxima a gente já calculou anteriormente é o VC máximo, que seria então aqui 15,47 volts. Os diodos da ponte retificadora, o diodo da ponte retificadora, então, cada diodo deve suportar uma corrente IF, ou corrente de polarização direta e de forward, maior que a corrente total do circuito, que seria a corrente média. Porém, como nós temos aqui dois diodos conduzindo por vez, por semiciclo, então cada diodo tem que suportar metade da corrente média em seus terminais. Então nós temos aqui uma corrente de 244 mA em cada diodo.
Muito bem. E os diodos devem suportar uma tensão ou ter uma tensão de ruptura reversa. Eles têm que suportar, bloquear uma tensão maior que a tensão total da rede, ou 16,94 volts. Para finalizar, o LED que nós vamos utilizar para sinalizar a fonte ligada é dado, o seu cálculo é feito através da fórmula V médio menos o V do LED. Essa é a tensão, esse V médio menos o V do LED é a tensão no... Opa, não vou conseguir apagar agora. Esse V médio menos V do LED, isso aqui é igual a tensão no resistor do LED. Então, se eu dividir isso pela corrente do LED, vai me dar o valor da resistência do LED, do resistor em série com o LED. Então, deu 574 calculado, nós vamos utilizar aqui um resistor comercial de 560 ohms. Muito bem, essa foi a parte do desenvolvimento teórico do circuito, do cálculo e desenvolvimento teórico do circuito. E agora a gente vai partir para a simulação através do software LT Spice. Muito bem, essa é a etapa de simulação do circuito. Nós já estamos aqui no ambiente do LT Spice. Nós temos então aqui a fonte CA, é uma fonte de 12 volts eficaz, com pico de 12 raiz de 2, 60 Hz. Aqui nós temos a ponte retificadora, o capacitor de filtro calculado, 1200 micro, ou 1,2 mF. Nosso resistor em série com o diodo emissor de luz, ou o nosso LED. RS, o resistor série aqui de 10 ohms, o nosso Zener de 9,1 volts, e a nossa carga aqui de 48 ohms, ou 1,72 watts. Muito bem, primeira etapa então é iniciar a simulação. Nós vamos aqui simular o circuito. Novamente, vamos rearranjar a visualização. Eu vou dar um pequeno zoom aqui numa parte do circuito. Então nós podemos ver, eu vou mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Muito bem, nós temos aqui então em verde a tensão alternada da rede. 1,4 volts abaixo é o pico ou a tensão máxima no capacitor. Aqui embaixo nós temos a tensão mínima no capacitor. E aqui em vermelho nós temos a tensão regulada no diodo Zener. Vamos conferir esses valores então. Tensão de entrada. Está aqui 33 volts de pico a pico aproximadamente. Isso nos dá aqui um valor eficaz de 11,87 volts, aproximadamente 12 volts. Agora nós vamos conferir a tensão máxima no capacitor. Tensão máxima 15,2. Nós tínhamos calculado aproximadamente 15,3, 15,4. Então está bem próximo. A tensão mínima no capacitor. Tensão mínima aqui deu de 12,9 volts. Isso está dando uma ondulação de 2,28 volts. Um pouquinho menor do que a tensão previamente calculada no exercício ou no valor teórico. E aqui, para finalizar, a tensão média na carga, 9,1 volts. Então veja que o circuito calculado está bem próximo do circuito simulado. Nós vamos agora
partir então para aplicação prática ou implementação prática desse circuito. Muito bem, nós vamos dar início então à implementação prática do circuito. Nós temos aqui a nossa ponte retificadora, sendo alimentada por um variador de tensão CA. A saída da ponte retificadora vai para o filtro capacitivo, conjunto de filtro capacitivo, 1200 microfarad. Nós temos aqui o nosso diodo emissor de luz, está bem brilhante. Nós temos aqui o nosso resistor série e aqui nós temos o nosso diodo Zener. A nossa carga em cima do diodo vai ser simulada por um simulador de carga eletrônica que está bem aqui. Vamos ligar o simulador. No diodo Zener, nesse momento, nós temos uma tensão de 10,45 volts. A tensão inicial era de 9,1, porém, devido ao coeficiente térmico do Zener, ele deve estar bem quente nesse momento, nós temos aqui um aumento da sua tensão de regulação. Vou ligar a carga na saída. Então, nós estamos aqui com a corrente de carga de 189 mA. Já essa corrente de carga saindo, né, quando eu ligo, é importante notar, observar o seguinte, que quando eu ligo a minha corrente de carga, essa corrente sai do Zener para alimentar a carga. Então, o diodo Zener deixa de consumir a corrente de carga para a qual ele foi projetado. Agora sim, ele dá uma esfriadinha e começa a cair a sua tensão. Por quê? Porque a gente desafogou o Zener, né? Ele não foi projetado para suportar toda a corrente do circuito. Ele foi projetado para suportar parte da corrente do circuito e a outra parte ficaria diretamente na carga. Então esse vai ser o quarto caso que a gente vai abordar na próxima videoaula. Então nessa videoaula a carga está consumindo uma determinada corrente e o nosso diodo Zener está simplesmente suportando ou fornecendo essa corrente de carga de 188 mA. Se eu desligar a minha corrente de carga, toda essa corrente de 188 mA acaba voltando para o Zener e aí ele superaquece, como estava acontecendo agora há pouco. Muito bem, então, voltando à nossa situação, nós temos aqui 12 volts alternado sendo aplicado na entrada da ponte. Nós temos na saída do regulador 9,8 volts. Esse 9,8 volts é devido à variação térmica, né? O Zener está um pouco quente nesse momento, então a tensão dele, como é um Zener acima de 6 volts, o coeficiente de temperatura é positivo, então essa tensão tende a subir com o aumento da temperatura. E agora a gente vai observar a forma de ondulação em cima do capacitor. Para isso a gente vai utilizar o nosso osciloscópio da Analog Arts. Então está aqui a tensão de ondulação em cima do capacitor nesse momento. A gente pode ver que um pico aqui, eu tenho um pico de 14,6 mais ou menos, né? O calculador era 14,15,47, um pouquinho abaixo. E aqui nós temos uma tensão mínima, ou VC mínimo, de 12,58 volts. E a nossa média está dando mais ou menos aqui, ó, nesse ponto médio, está dando uma tensão média de 13,5 volts, bem próximo do calculado. Agora vamos observar a tensão, a forma de onda de tensão na saída do regulador Zener. Seria essa forma de onda em azul. Então veja que no capacitor eu tenho uma ondulação, e lá no Zener eu tenho praticamente uma constante. Está ali 9,69 mais ou menos. Ok, gente? Então esta foi a videoaula de hoje, onde nós abordamos o terceiro caso, onde a tensão de entrada é variável e a corrente de carga é constante. A gente não desliga em momento algum a corrente de carga, né? Como a gente viu, se eu desligar a corrente de carga, toda a corrente de carga volta para o Zener e ele superaquece, por quê? Porque ele não foi projetado
os cálculos não levaram em consideração que essa carga iria ser desligada. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.